Olá, tudo bem? Será que existem formas de blindar o corpo contra o estresse? Será que não tem nada o que fazer com relação ao estresse? O que é o estresse crônico? O que ele causa? E como resolver isso no corpo? Será que isso é possível? Vamos descobrir agora mesmo. Olá, tudo bem? Meu nome é Diego, sou fisioterapeuta e durante muitos anos, eu, particularmente, sofri com os sintomas do estresse crônico. Então, ao longo da minha vida, eu fui percebendo que as pessoas também estavam apresentando sintomas de estresse crônico. Mas, Diego, o que é o estresse crônico? O estresse em si nada mais é do que um sistema de luta ou de fuga. Ele prepara o nosso corpo através de estímulos visuais, auditivos ou táteis para uma resposta fisiológica do nosso corpo de lutar ou de fugir. Isso significa que quando a gente tem estresse no nosso sistema do hipotálamo dispara uma resposta para o nosso sistema adrenal, que fica lá no nosso rins, e ele começa a ativar uma resposta de ativação, ou seja, a adrenalina sobe lá em cima rapidamente, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a resposta cardíaca, começa a melhorar os seus reflexos, a sua musculatura fica mais ativa e o seu sistema digestivo fica menos ativo, ou seja, você está preparado para enfrentar o perigo ou correr em direção a ele. Por isso você tem esses reflexos, a função digestiva diminui, porque você não precisa dela durante o perigo, e o nosso sistema muscular fica preparadíssimo para qualquer atividade. Mas o nosso sistema do estresse, ele não sabe diferenciar um perigo real de um perigo imaginário. Ele é o sistema visceral do nosso corpo, ele é um sistema no nível inconsciente. Ou seja, os nossos problemas que a gente fica estressado ao observar, por exemplo, o excesso de trabalho, excesso de redes sociais, excessos de problemas no nosso dia a dia, corrido, sempre muito dinâmico. Essas coisas podem sobrecarregar o nosso corpo e nosso corpo interpreta isso como um estresse, ou seja, um problema para lutar, para você enfrentar ele ou para você fugir. Mas um outro hormônio que é ativado durante o estresse, o cortisol, ele é liberado lentamente para permitir que você mantenha o seu estado de alerta por um tempo maior, se precisar. E ele pode levar até 24 horas para ser metabolizado. Então, imagine você que você acordou, viu um problema de manhã cedo, ativou o estresse. Depois teve um outro problema no café da manhã. Chegou no trabalho, mais problema. O pico do estresse se mantém e ele não começa, não é mais capaz de reduzir o cortisol do nosso corpo. Isso significa que nós estamos com estresse crônico. É basicamente o sistema estressor normal do nosso corpo sempre ativo. O problema disso é que a gente começa a ter sobrecarga. Então, como eu disse, o nosso corpo se prepara para um ataque ou para uma fuga e fica nesse sistema o quanto precisar. Como ele não diferencia um perigo real e um perigo imaginário, ele acaba sempre interpretando como um perigo e fica ativo e pronto para isso. Isso causa sobrecarga nas musculaturas principais que fazem esse movimento para cima, para frente e fecha um pouquinho o nosso corpo, por exemplo, diminui o sistema respiratório, altera a nossa frequência cardíaca, respiratória, circulatória. A gente tem alterações químicas no nosso sistema nervoso, ou seja, ele fica mais reativo. Qualquer coisa que ele perceba, ele começa a ficar excessivamente ativado, ou seja, o nosso excesso de estresse causa mais estresse. Dor acaba sendo aumentada, a nossa percepção da dor fica maior e o nosso limiar fica mais baixo. Ou seja, você sente um pouco de dor, aquela dor parece mais dolorida e qualquer coisinha já ativa ela, ou seja, a gente fica muito sensibilizado. Isso é um efeito do cortisol. O cortisol é um hormônio benéfico, em doses pequenas, ele pode ser até anti-inflamatório, ou seja, ele modula o nosso sistema preparatório de atividade. Mas, ao longo do tempo, nossas células vão ficando resistentes à cortisona e começa a gerar um processo inflamatório. Em dose. Então, o cortisol em doses pequenas ele é anti-inflamatório e em doses contínuas ele se torna inflamatório, sobrecarregando, por exemplo, o sistema imunológico,
alteração no nosso sistema digestivo, a mucosa do estômago fica mais reativa, fica mais incomodando mais, o sistema intestinal se torna alterado, pode ficar lento ou irritado, o nosso sistema respiratório fica em bloqueio, em uma respiração mais curta, os nossos sistemas de percepção, ou seja, que ficavam lá atrás, num primeiro momento, em bastante ativos, não estão mais ativos, estão sobrecarregados. Isso leva a mais alteração de postura, mais sobrecarga e aumento do estresse. Mas, Diego, é só isso? Não tem mais o que fazer? O que a gente pode fazer para melhorar o estresse? Ao longo da vida, eu particularmente sempre tive muitos problemas de saúde por causa do estresse. O estresse, ele acaba gerando ansiedade, depressão. Ao longo da minha vida, eu tive muitos problemas de saúde. Minha imunidade vivia baixa, meu corpo estava sempre com excesso de gordura visceral, que é um reflexo do excesso de estresse, por exemplo. Eu tinha muito baixa energia, falta de disposição, picos de ansiedade por causa de aspectos emocionais exacerbados, ou seja, exagerados sempre, com ativação em qualquer disparo de estresse. Enfim, quando eu aprendi a blindar meu corpo contra o estresse, ou seja, eu estou me tornando mais capaz de lidar com isso, eu comecei a me tornar mais saudável. As minhas dores, quando eu trabalhava em linha de produção, por exemplo, começaram a diminuir. Ou seja, além de você modular o seu estresse, ou seja, estar mais preparado para isso, você melhora as suas dores, porque diminui a sua sensibilidade do sistema nervoso, melhorei a minha capacidade respiratória, melhorei a minha flexibilidade e também melhorei muito o meu bem-estar do modo geral. E eu quero levar isso para você, como eu levo para todos os meus pacientes que passam aqui na minha clínica, como você pode mudar o seu corpo com estresse. Vamos lá? O nosso sistema respiratório tem o poder de modular o estresse. Como o estresse ele gera respostas fisiológicas inconscientes, a gente quer gerar respostas conscientes para diminuir, para que nosso cérebro aprenda a lidar com os problemas reais e comece a modular os problemas menores. Então, a respiração é uma dessas formas de trabalhar. Chama-se respiração 4-8. Foi desenvolvida basicamente por mim, mas baseada em vários outros projetos e trabalhos que eu estudei sobre melhora da atividade respiratória fisioterapêutica, mas trazem benefícios, por exemplo, como a diminuição dos batimentos cardíacos, respiratórios, melhora da resposta do sistema nervoso. Então, através da respiração 4-4-8, você está voluntariamente, conscientemente diminuindo o seu estresse, modulando o seu sistema nervoso e ainda se tornando mais capaz de lidar com os próprios problemas. Você funciona assim: respira por 4 segundos, segura por 4 segundos e solta durante 8 segundos. Ou seja, durante um ciclo de 4-4-8, você vai estar trabalhando a sua atividade respiratória. O importante é respirar pelo nariz, fechar do lado e ter uma expansão pulmonar. Na hora de soltar, solta pela boca. E você vai repetir esse ciclo de respiratório, 4-4-8, 5 vezes. Quantas vezes, Diego? Quantas vezes você precisar. Mas, pelo menos 3 vezes ao dia. Então, ao longo do seu dia, você vai trabalhar a sua respiração, vai diminuir o seu estresse e vai deixar o seu sistema nervoso mais modulado. Atenção! A primeira vez que você fizer isso, você vai perceber uma diminuição muito brusca da sua energia, vai relaxar demais e vai se sentir um pouquinho para baixo. Isso é normal porque o sistema está trazendo o sistema simpático nervoso, está ativando o parasimpático ou sistema de descanso e baixa de atividade. Isso faz com que, num primeiro momento, tenha uma queda, mas ao longo da prática da sua respiração, você vai tornando ela mais constante e deixando o seu sistema nervoso mais calmo. A segunda forma, muito importante, é o que eu chamo de princípio da autossugestão. O princípio da autossugestão sugere que você faça um autotratamento, uma autoavaliação e uma autoconsciência do seu corpo.
O nosso corpo, como a gente viu, ele está sempre ativando respostas motoras, musculares ao estresse. Então, você precisa entender e perceber essas mudanças de trazer, relaxar e relaxar a mandíbula. Mas, Diego, eu não consigo perceber isso. Então, no primeiro momento, você vai ver um espelho, um vídeo, e você vai se perceber. Estou estressado agora? Estou. Minha respiração está alterada? Está. Eu estou sentindo dor? Está. Então, provavelmente, você está estressado. E você vai observar no seu espelho e você vai perceber esses padrões aqui, ó. Então, você vai começar através do princípio da autossugestão, vai anotar no papelzinho coisas que você precisa começar a mudar a partir de hoje. Por exemplo, você vai escrever no post o seu principal fator, que é relaxar os ombros. Relaxa a mandíbula, encaixa a cabeça. Você pode pôr todas essas ou não cada vez, não tem problema. Vai anotar um post no papel e vai deixar ele o mais visível no seu posto de trabalho ou no ambiente que você mais frequenta. Através disso, o nosso corpo vai estar observando esses pequenos detalhes, com papel chamativo, obviamente, e você vai estar se preparando e modulando o seu próprio corpo para você não ficar mais sobrecarregado. Ou seja, através da expressão consciente do seu corpo, você diminui o seu estresse, modula e blinda o seu corpo contra futuras reações ao estresse. Você pode também sugerir para uma pessoa que está perto de você, que você confie e saiba que está precisando de ajuda, e falar para a pessoa, quando estiver com os ombros tensos, dá um toque, me avise ou chame minha atenção. Também é uma forma de praticar o princípio da autossugestão em grupo, por exemplo. Você também pode, com o mesmo post, anotar, por exemplo, a sua atividade respiratória 448. Então, através do mesmo princípio, a autossugestão, ou seja, nós estamos mudando nossos hábitos, trazendo, concedendo ou pedindo para alguém auxiliar a sua respiração e o relaxamento do seu corpo. São ferramentas simples, mas muito poderosas. E se você for um tratamento comigo aqui, ou no psicólogo, ou no qualquer outra classe de intervenção terapêutica, a primeira linha de tratamento é natural e modulação, autoconsciência. Então, se você não praticar, você não vai sentir os benefícios. Se você começar a fazer todos os dias, você vai ter benefícios. A respiração 448, em apenas 90 segundos, você vai ter uma melhora imediata. Então, imagine você fazendo isso constantemente. O poder do hábito transforma vidas. As pessoas vêm para mim porque têm problemas, dores, travamento e bloqueio, enfim, porque elas não têm o hábito de cuidar da sua saúde, não têm o hábito de se movimentar, trabalhar a sua respiração, trabalhar a sua consciência. A expressão corporal ela é extremamente importante para o nosso corpo. Então, a partir de hoje, você vai fazer duas atividades importantíssimas, que é a consciência do seu corpo e melhora da sua respiração, para você começar o seu autotratamento para o estresse. Então, a terceira e mais importante afirmação é o princípio da autoliberação miofascial. Então, o nosso corpo tem padrões musculares que levam o nosso corpo a ficar sobrecarregado. Se você posicionar os seus dedos em forma de pinça, encaixar o seu corpo no seu dedo nessa dobra aqui, ó, uma dobra que tem entre esse músculo chamado trapézio e o seu pescoço, não é na saboneteira, é uma pequena encaixe aqui, ó, e vai palpar e pinçar. Durante 20 segundos, você vai manter uma pressão suave para média. Não é para você machucar e apertar. É uma pressão simples, que você vai manter constante, e você vai perceber que a musculatura escapa dos seus dedos. Ela está relaxando, você está induzindo um processo de desinibição, que é basicamente de tirar o excesso de estímulo do músculo, que no caso do estresse são o trapézio, o externo cleidomastoideu e os músculos occipitais. Calma.
Então, para liberação do seu trapézio, você vai posicionar em três pontos. No meio, um ponto para baixo e um ponto para cima. Vai palpar, vai segurar durante 20 a 30 segundos e vai perceber uma melhora da musculatura. Só a massagem, só macetar, faz benefício, mas ele não é direcionado. Ele só dá uma massagem, relaxa naquele momento e você volta a ficar estressado e volta a ficar tenso. Não é isso que a gente quer. O princípio da autoliberação é você estar atento aos seus músculos. Então, na hora do seu intervalo, na hora do seu café, você vai estar fazendo essa liberação miofascial. O externo cleidomastoideu, você vai basicamente palpar ele em três pontos. Ele é um músculo muito grande que pega toda essa parte aqui e que faz essa projeção na cabeça. Então, você vai palpar no meio e vai segurar por 30 segundos. Você vai sentir que ele vai escapando, deixa ele escapar, só mantenha a pressão constante. Ó, escapou, um ponto para cima, mantém. Importante não apertar demais, só mantenha uma pressão boa, constante, como se fosse o clique do mouse ou segurar um copo. Soltou e um ponto para baixo. Um, dois, três pontos. E os músculos occipitais, que estão muito relacionados com a capacidade dos olhos observarem e ficarem atentos a todas as mudanças do ambiente, sobrecarregam essa musculatura atrás aqui da nossa nuca. Então, você vai posicionar os polegares, vai palpar essa região do osso, vai descer até ficar bem macio e vai fazer o mesmo princípio, só que em vez de ficar fazendo a pinça, você vai fazer uma pressão com os seus dedos. Quando você faz a primeira vez, você vai sentir talvez dor, uma dor aguda, enfim. Ao longo dos segundos vai passando, você vai percebendo que ele vai amolecendo e vai permitindo deslizamento. Então você vai palpar, deslizar, até você sentir lá no meio, ó. Apertou, base do osso, vai com mais uma linha, apertou e desliza para dentro, até você sentir que fica melhor. A liberação miofascial, essa que a gente está fazendo, é voltada para quem trabalha muito tempo sentado. Trabalha em escritório, computador ou muitas reuniões. Então, esse é o ponto principal para as pessoas que ficam nessa situação. Para a pessoa que trabalha muito tempo em pé, eu vou mostrar para você um exercício ótimo para quem tem dores lombares, mas a dor, como nós aprendemos, ela também retroalimenta o processo de estresse. Então, a gente vai modular através de um exercício, melhorar o seu sistema digestivo, vai diminuir a sua dor nas costas e vai diminuir também o seu estresse. Vamos lá? Então, em casa, com um travesseiro grande ou e firme, você pode usar dois travesseiros. Você vai subir na sua cama, vai apoiar a sua barriga e vai soltar o seu corpo sobre esse travesseiro. E vai respirar. Como nós vimos, é um exercício simples, mas muito poderoso. Na sua casa, depois do trabalho, quando você puder fazer esse exercício por pelo menos 5 minutos, você vai pegar um travesseiro mais firme. Você pode pôr dois travesseiros um em cima do outro para gerar esse espaço aqui. Você vai ficar um pouquinho suspenso sobre o travesseiro. Você vai posicionar a sua barriga de forma confortável e vai tentar relaxar. No início pode ser estranho, difícil e um pouco dolorido. O importante é você ir soltando o seu corpo, vai preparando o seu corpo em cima do travesseiro e vai posicionar. Com o tempo, a partir de segundos, de 1 a 5 minutos, você vai perceber que as suas costas vão dar uma leve erguida, vai dar uma leve alongada. Está melhorando o movimento da sua lombar, alongando os músculos das costas e ativando a musculatura do seu abdômen.
nosso sistema abdominal está muito relacionado com a sua coluna. E, como nós vimos, também está relacionado com o estresse. E uma coisa chama a atenção da outra, gerando um processo de retroalimentação do estresse. Ou seja, você tem dor lombar, ativa o estresse, que diminui o sistema digestivo, que aumenta a sua dor lombar. Você está fazendo um padrão recorrente de dor. Então, com um exercício ótimo desse, você vai melhorar o seu sistema digestivo, diminuir o seu estresse e, de quebra, diminuir a sua dor lombar. Se esse vídeo te ajudou, dê o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas que possam estar precisando saber essas coisas básicas sobre a nossa vida. São básicas porque a gente não aprende isso em lugar nenhum. Eu aprendi com as duras penas, mas depois que eu aprendi e comecei a mudar a minha vida e blindar o meu corpo contra o estresse, minha qualidade de vida mudou muito. E continuo mudando a vida das pessoas e dos meus pacientes no seu dia a dia. Aqui na descrição, eu vou deixar o meu e-book Blindagem contra o Estresse, onde trato todas essas questões que nós estamos conversando aqui de forma mais detalhada e de forma mais visual para você estar entendendo alguns aspectos que nós estamos falando aqui hoje. O último ponto e o mais importante que eu gostaria de destacar com você aqui é o poder do hábito. Você percebeu que o estresse está sempre ativo nas nossas vidas diárias e esse estresse causa alterações no nosso sistema digestivo, no nosso sistema muscular, sobrecarrega nosso sistema nervoso. E você também agora tem ferramentas para utilizar para impedir que isso aconteça. Além de impedir novos picos de estresse, você vai melhorar seu equilíbrio do estresse no seu dia a dia e vai ter agora uma possibilidade de ter mais qualidade de vida. Você vai perceber uma diminuição do seu estresse, musculatura mais solta, menos sobrecarga e mais ânimo no seu dia a dia. Mas nada disso acontece se você não tiver o poder do hábito. O que é o hábito? É fazer acontecer. Eu nunca fiz nada sobre isso, então eu vou começar a mudar minha vida nesse momento para que eu tenha mais qualidade de vida, para que eu tenha mais saúde. Como? Através das ferramentas que a gente comentou. Post, autossugestão, respiração, liberação das suas musculaturas principais tensas. Ao longo dos vídeos eu vou mostrando outros pontos importantes que a gente precisa destacar para melhorar a qualidade de vida, mas esses são os principais. Se você começar hoje a fazer, a praticar a blindagem contra o estresse, você vai ter qualidade de vida e você vai perceber uma mudança na sua vida, seja de saúde, seja de diminuição da dor, seja de melhora do seu bem-estar. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Comenta nos comentários aqui se essas práticas te ajudaram e se você gostaria de saber mais alguma coisa sobre o estresse relacionado à perda de movimento ou como isso impacta na nossa vida, fique à vontade para perguntar, que eu vou responder e vou fazer novos vídeos sobre isso. Muito obrigado e até a próxima.